Quantos querem ser perdoados por Deus? Quantos precisam e querem ser perdoados por Deus? Você quer perdão de Deus? Você quer perdão? A primeira coisa que você precisa fazer é liberar o perdão a outro. A palavra perdão é livrar da culpa, é livrar da pena, é livrar da dívida. Perdão, quando você diz estou perdoando, você está livrando alguém de culpa. Você está perdoando a quem te deve. Você está perdoando aquele que estava penalizado, que estava condenado. A purificação de pecados, ela só acontece através do perdão. Não tem outra maneira de você ser livre ou purificado do pecado se não for através do perdão. Tenha certeza que para todo pecador ou para todo pecado existe perdão. Mas para que haja o perdão, para você ser livre da culpa, ser livre da dívida, ser livre da condenação, para que exista perdão, primeiro precisa acontecer arrependimento de verdade. Não haverá perdão se não houver arrependimento. A Bíblia diz que, aparentemente, tanto Judas quanto Pedro tiveram mais ou menos o mesmo tipo de pecado. Judas traiu Jesus. E Pedro negou Jesus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus surge ressurreto, Judas havia ficado com remorso de ter entregue Jesus, de ter traído Jesus. Mas a Bíblia também diz que Pedro se arrependeu de ter traído Jesus. Teve remorso. Diga aí para o seu irmão, e remorso não é arrependimento. Às vezes eu faço alguma coisa com alguém e sai dali, às vezes eu ignoro, ou não dei atenção devida, e eu ando um pouco, irmão, fico com aquele remorso. Falo, puxa vida. Mas deixa. E outras vezes, eu falo alguma coisa, e vem na minha mente e falo, puxa vida, por que eu falei isso? E na mesma hora, eu volto e digo, irmão, me perdoe em nome de Jesus. Eu não tive remorso. Eu tive arrependimento. Pergunta aí, seu irmão, você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença? Livro de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então
e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, diz comigo, se quiserdes, e ouvides, comerei o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Queridos irmãos, uma das grandezas, ou das muitas grandezas de Deus, é que Deus procura o seu povo e chama o homem para que o entenda. Deus chama o homem para arrependimento. Deus chama o homem para uma mudança de comportamento. Deus chama o homem para nos santificar. Deus chama o homem para que o homem possa servi-lo ou servir a ele de forma verdadeira e sem enganação. E Deus ainda chama o homem para abençoar. Deus chama o homem para tudo. Deus chama o homem porque Ele ama o homem, Ele criou, Ele fez. É obra de sua mão, ou de suas mãos. E Ele nos chama sempre com propósito. Você pode ter certeza, hoje nós estamos aqui, somos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Mas existem pessoas que ainda estão lá fora no mundo, estão lá fora jogados, estão na sarjeta. Mas Deus já tem um plano para ele. E o que ele quer é o chamar. E o chamar com um propósito. E o propósito de Deus é sempre ver arrependimento no homem. E quando existe arrependimento, existe o perdão. Você pode dar um glória a Jesus por isso? Para que o nosso chamado, ou o chamado de Deus se cumpra em nós, nós precisamos passar por um processo especial. Para que o chamado de Deus se cumpra na minha vida e se cumpra na tua vida, nós temos que passar por algo especial. É um processo especial. E como que é o nome desse processo? O que é preciso? Todo homem precisa ser perdoado. A Bíblia diz, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então todos os homens precisam passar pelo processo de arrependimento e de perdão de Deus na sua vida. Ei, em nome de Jesus, diga para o seu irmão, você está no culto de doutrina. Você precisa aprender. Você precisa saber, você tem que conhecer a verdade. E a verdade é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga aí para o seu irmão, você precisa passar pelo processo do arrependimento para ter perdão. Mas só há uma maneira de ser perdoado. É sim você, Deus encontrar arrependimento verdadeiro. Tem muita gente dizendo, irmão, que já foi perdoado, tem jeitinho de perdoado, tem carinha de perdoado. Tem jeitinho de que parece que está indo para o céu. Mas pode ter certeza, ainda precisa se arrepender. Vai doer, diga para o senhor, vai doer. A primeira
coisa que Deus nos determina está nesta palavra. Está nesses versos que eu acabei de contar para você, ou ler para você. A primeira coisa que ele nos exige é: lavai-vos. Lavai-vos. Ele está dizendo, se limpa. Diga aí, pessoal, se limpa. A primeira coisa que ele diz é: arrependimento não é remorso, é se lavar na minha presença, através do meu sangue. Lavai-vos. E se lavar nos fala da necessidade de uma limpeza completa, de uma limpeza interior, de uma limpeza geral, de uma limpeza espiritual. Ei, em nome de Jesus, levanta essa cabeça, irmão. Vai se lavar debaixo do sangue de Jesus. Vai se lavar debaixo do sangue de Jesus. Vai se lavar debaixo do sangue de Jesus. Lavai-vos. É a primeira ordem de Deus. A Bíblia diz que um dia Davi fez uma oração onde entendemos esta necessidade da lavagem. Lá no livro de Salmos, Salmos de número 51, verso 2 diz: lava-me completamente. Isso Davi falando. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A Bíblia, ela é clara que todos pecaram, mas a Bíblia também é clara quando ela diz: quem está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque passamos pela lavagem do sangue de Jesus. Ei, em nome do Senhor, esta noite glorifica Jesus, porque você foi lavado pelo poderoso sangue de Jesus. Por isso você pode glorificar a Deus, por você ter sido lavado pelo sangue dele. Você precisa entender que a sua vida agora é diferente, a sua vida é diferente, a sua vida é diferente. Depois do arrependimento e depois de você ter sido lavado pelo poderoso sangue de Jesus. Lavai-vos, pois, para ter vida com Deus. Você precisa passar por este processo que é a lavagem e a purificação na presença de Deus. A igreja de hoje, ela quer ouvir tudo, menos a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela é simples. Ela é muito pouca, ela é muito pequena. Não é tão grande nem extensa como estão nos livros. A verdade do Evangelho, ela é pequena. Ei, em nome de Jesus, o Senhor Deus, Ele exige a purificação, Ele exige a purificação, a limpeza, a lapidação, a pureza daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado para sermos vasos na mão de Deus. Nós precisamos estar limpos e santificados. Não adianta, pode até parecer, mas quando você não é purificado e santificado, não adianta querer imitar. Não adianta querer imitar. Vai ter uma hora que a verdade vai te confrontar. E você vai ter que se arrepender. Você vai ter que vir para os pés de Jesus. Você vai ter que clamar pelo poderoso sangue do Senhor. Para que Ele te limpe. E te livre de todo pecado. Os que confiam na promessa do Senhor precisam de purificação. Diga para o seu irmão, você quer ver promessa cumprida, irmão?
limpa as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você quer ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Para de sentir remorso e vai pedir perdão a Deus. Não há negociação com Ele, não há negociação, não há barganha com Deus, não há barganha com Deus. Ou você é, ou você não é, ou você quer, ou você não quer. Um dia você será confrontado. Livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Tem carinha de santo, mas não tem temor. Tem carinha de lavado, mas não tem temor. E a Bíblia diz: ei, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, não sei como isso acontece, Marcelo, aperfeiçoando a santificação. Mas você já não é santo, irmão? A Bíblia diz: aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não, pastor, é um senhor que está falando. Não, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Vai pegar para ler. Vai aprender de Jesus na sua vida. Vai pegar para ler, para você entender que você precisa se purificar e aperfeiçoar a santificação de Deus na sua vida, debaixo do temor de Deus. Ah, pastor, essa palavra é pesada, para mim também é. E a palavra que corta para lá, corta para cá também. As promessas de Deus são infalíveis. Fomos purificados para obedecermos à vontade de Deus. Você foi purificado para obedecer a Deus. Diga para o seu irmão, você foi purificado para obedecer a Deus. A obediência é o caminho mais curto para a vitória. Mas muitos não querem entender nem passar por ela. Você quer ver? Chama a atenção de um irmão, como pastor, para você ver como ele se levanta. É ovelha até a hora que você chama a atenção. Mas a palavra diz, a obediência é o caminho mais curto para a vitória. Pergunta aí, pessoal, você está entendendo o que o pastor está falando? Os que têm esperança, se purificam para ver Jesus. Os que têm esperança, você tem esperança? Você está esperando Jesus? Você está esperando Jesus voltar? Tem gente já pregando que Jesus não volta mais. Mas você, como crente, tem esperança para ver Jesus voltar? Jesus é a razão da nossa esperança, irmão. É por isso que a gente precisa purificar, santificar, se lavar, mudar de comportamento. Porque senão não adianta a nossa esperança. Fala, irmão, se você não tem esperança se purificando, santificando, está perdendo tempo. Está perdendo o seu tempo nesse lugar. Os que têm esperança, eles se purificam, porque sabem que num piscar de olhos, Jesus chamará a igreja. Jesus chamará a igreja, Jesus chamará a igreja. Ei, será que a hora que ele te chamar, você vai estar se esforçando, você vai estar se preparando, você vai estar se renovando, você vai estar se santificando ainda mais, para que quando ele te chamar, você possa dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Pena que o horário vai avançando, mas eu preciso falar, igreja. Toda espécie de mal é consequência do pecado, irmãos. Toda espécie de mal é consequência do pecado.
O homem sensato diverte-se em praticar o mal, mas o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem busca a santificação se arrepende. Quem busca a santificação reconhece o seu erro. Pois o temor do Senhor evita o pecado e é o princípio da sabedoria. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Será que você pode entender? Nós precisamos fazer a vontade do Senhor por amor a Ele. Você tem que estar aqui porque você ama a Deus. Não porque você quer parecer bonitinho, limpinho, certinho. Não, você tem que estar aqui com temor, dizendo, eu venho porque eu amo. E eu sei que o meu Jesus vai voltar. E eu preciso estar preparado, me santificando todos os dias. Deus nos dá a opção. Diga para o seu irmão, ó, Deus deixa você escolher. Ele nem vai te perturbar. Ele deixa você decidir. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, diz assim, vês aqui, hoje te tenho posto ou te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O que você vai escolher? Todos os dias, quando você se levanta, você tem direito de escolha. Eu sempre digo isso. Eu sei da hora que eu acordo, porque eu abro os meus olhos. A minha mente volta a funcionar com racionalidade. Mas eu nunca sei a hora que Deus me faz descansar. Eu nunca sei a hora que eu apaguei para o descanso. Mas todo dia, todos os dias pela manhã, pastor Roberto, na nossa racionalidade, Deus nos faz entender o que você quer ser hoje. O que você quer ser hoje? Eu já decidi há 60 anos atrás. Eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Eu nasci aqui dentro do fogo, do mexido, da coisa boa. Mas eu já nasci há 60. E hoje, com 61, Deus, quando acorda, me pergunta, qual é a sua decisão hoje? Você vai querer a vida e o bem? Ou você vai querer a morte e o mal? Se você decidir querer o bem, se arrependa novamente. Se joga na minha presença. E diga a mim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, me guarda neste dia. O que eu quero é te servir, é me santificar, é buscar a tua presença, é sentir o teu Espírito Santo na minha vida, me tirando de tudo aquilo que não presta. E eu poder ter a esperança e dizer, ora bem, Senhor Jesus. Será que você entende? Não existe perdão sem arrependimento. E não existe santificação e purificação sem você passar pela limpeza e ser lavado pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, é culto de doutrina. Talvez você tenha vindo para que eu pregasse para você prosperidade. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro,
Deus vai te dar uma mansão. Ô, Jesus, manda para mim. Não tem problema, eu quero e aceito. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte do Senhor Jesus tem que ter significado para o homem. A dor da cruz do Calvário tem que ter significado para você. Você não é crente, não, só para ter status, não. Você é crente para buscar a santificação e ser purificado através desse poderoso nome. Há um nome que é sobre todos os nomes. Há o único que pode receber honra, glória, louvor e adoração. Você não pode barganhar com Deus. Você não pode botar culpa no seu irmão pelos teus pecados. Não. A alma que pecar, esta morrerá. É isso que diz a palavra. Mas buscai a santificação. Eu termino aqui porque a hora já avançou, mas eu tinha muita coisa para te entregar. Mas escuta, ó. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Aí os outros 2 versículos dizem assim, se fizer tudo isso, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí ele diz, ó, se quiserdes, diz aí mais uma vez para o seu irmão, se quiserdes, se ouvires, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pergunta aí, você entendeu? Leva essa palavra no teu coração, na tua mente e lê em casa. Ainda olha a Bíblia e diz, irmão, se você quiser. Fala para ele, ó, se você quiser, Edmilson. Também, se não quiser, Edmilson, o problema é teu. Se ouvirdes. Também, se não ouvir, entrar num lado e no outro, o problema é teu. Não vai botar a culpa depois no pastor não, viu? Um dia, eu vou entregar o teu sangue a Deus. E lá no grande dia ele vai dizer, não, o Dilma pregou lá. O Dilma ensinou no culto de doutrina lá. E ele ainda disse, se você quiser. Se você ouvir. E no final ele ainda disse, ó, não sou eu que estou falando não. Assim diz a boca do Senhor a você. Pergunta aí, você entende a responsabilidade que você tem? Para ficar botando culpa no A, no B e no C? Você entende? Não se admire não. Tem até pastor botando culpa nos outros. Menos nele mesmo. Mas diz aí para o seu irmão, isso fica para outro dia. Fiquemos de pé.